Oi, eu sou a Kátia Nabaran. Eu sou a Kelly Cadanos. Seja bem-vindo ao 4º episódio da 2ª temporada do Direito no Plural, o podcast jurídico que fala a sua língua. Entra ano, sai ano, sempre tem um burburinho político em torno da lei da ficha limpa. Dessa vez, o assunto foi trazido à tona por causa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro quer acabar com a lei da ficha limpa. Deixo claro que lá atrás eu votei favorável a esse projeto. Mas vamos lá. Para que serve a lei da ficha limpa hoje em dia? Dilma Rousseff foi cassada pelo Congresso, cuja sessão foi conduzida pelo então ministro Lewandowski, do Supremo, e no final resolveram fazer uma gambiarra permitindo que ela pudesse continuar com seus direitos políticos, porque a pena acessória é inelegibilidade por 8 anos. Ok? Bem, depois também tivemos o caso do Lula. O Lula foi tirado da cadeia por uma decisão do Supremo, porque lá mudaram o entendimento sobre a prisão em segunda instância, fora da cadeia. Ele continuava inelegível, porque tinha uma condenação em terceira instância, que era o STJ. Resolveram, então, descondená-lo. O que é isso? É absolvê-lo? Não. É fazer que o processo volte à primeira instância, que deveria ser, segundo o entendimento lá, Brasília, né? E não Curitiba. E assim foi feito. Quando ele foi descondenado, essas condenações todas, segunda e terceira instância, que faria com que ele continuasse inelegível, foram para o espaço. E ele, então, pôde disputar as eleições. Então, 2 casos aqui, poderia citar muitos outros, que beneficiou Lula e Dilma. Jair Bolsonaro, qual o crime? Reunir-se com embaixadores? Após o desfile, ocupar um carro de som e fazer um pronunciamento? Abuso de poder político e abuso de poder econômico? Ou seja, a lei da ficha limpa hoje em dia serve apenas para uma coisa: para que se persiga os políticos de direita. É claro que Bolsonaro tem interesse em alterar ou mesmo revogar a lei. Ele mesmo está inelegível desde que foi condenado por abuso de poder político por falar contra o sistema eleitoral brasileiro e as urnas eletrônicas. Essa condenação impede que ele seja candidato no próximo ano de eleições. Sem expectativa de reverter esse caso na justiça, a saída encontrada é modificar a própria lei. E é aí que entra um projeto de lei do deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, que já reuniu mais de 70 assinaturas para reduzir de 8 para 2 anos o período de inelegibilidade. Apesar de ainda estar numa fase inicial de tramitação, o projeto tem ganhado adeptos além do PL, que é o partido do Bolsonaro. Políticos do MDB, do PSD, do PP e do Republicanos também assinaram o projeto. Em entrevista, até o novo presidente da Câmara, o Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, criticou o prazo de inelegibilidade da lei. E aí dei a minha opinião pessoal, que num sistema democrático, que você tem eleição de 2 em 2 anos, você não achar que 8 anos é um tempo extenso de penalidade é não reconhecer o sistema democrático. 8 anos na política brasileira é uma eternidade. Está no ar o Direito no Plural. Não é de hoje que a lei da ficha limpa é um calo na vida dos políticos brasileiros. Em 2018, o TSE retirou o ex-presidente Lula da disputa presidencial com base nas condenações da Operação Lava Jato. Lula só pode se candidatar de novo em 2022, depois que as condenações foram anuladas. Já chamada de lei feita por bêbados pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, a depender do movimento e do momento político do Brasil, ela também tem diferentes entendimentos pelo judiciário. Para explicar esse vai e vem em torno da lei ficha limpa, a gente trouxe uma advogada especialista em direito eleitoral, doutora Carla Carpes, muito bem-vinda, e eu vou pedir para que a senhora comece se apresentando. Olá, Kelly. Olá, Kátia. Obrigada pelo convite. Quero dar um olá especial para todos que estão nos assistindo, que vão ver o podcast. E, assim, falar de direito eleitoral, para mim, eu estou no direito eleitoral há 30 anos. Eu advogo no direito eleitoral há 30 anos, embora atue em muitas áreas, é a minha área do coração, é a área que eu mais gosto, é a área que eu dou aula, é a área que eu estudo, é a área que eu escrevo. E a ficha limpa, vocês poderiam fazer 10 programas sobre ela, a gente vai tentar compilar um pouquinho nesse tempo que a gente tem aqui.
Bom, a Lei da Ficha Limpa é um projeto que vem desde 2010, né? E apesar dela ter tido um grande envolvimento popular, porque teve uma coleta de assinaturas, enfim, ela não deixou de ser pensada por juristas, né? E pensando nessa moralidade da política, no combate à corrupção, enfim. E quando você fala dessa lei, sempre vem à mente esse movimento, né? Mas se a gente falar, né, dessa construção, queria que a gente explorasse um pouquinho isso. Da onde que ela surge e o que ela mudou no cenário eleitoral no Brasil desde então? Veja, Kátia, a lei, na verdade, a lei da ficha limpa, ela é a lei complementar 6490. Então, ela é de 1990. Lá em 1990, a gente já tinha pontualmente uma lei própria para afastar políticos que violassem a lei. Só que ela era mais restrita. Aí, em 2010, a lei 2.034 de 2009, que entrou em 2010 em vigor, ela veio para alterar e deixar essa lei chamada ficha limpa, mais ampla para pegar o quê? Especialmente condenações de compra de voto, condenações de abuso de poder econômico, abuso de poder político, porque se entendia, e se entende ainda hoje, que esse abuso, ele é muito pernicioso, muito violador da liberdade do voto do eleitor. O eleitor, quando ele está sob uma influência de alguém que está com excesso de dinheiro ou com excesso de exposição, comprando voto, seja ele diretamente ou indiretamente, isso faz com que o voto não seja um voto escolhido naturalmente. Então, o objetivo é que o voto seja escolhido naturalmente. E isso tem uma lei para que se afaste pessoas que não teriam condições, talvez, de prestar, de estar no processo político de maneira limpa. Por isso, ficha limpa, né? Consignou chamar de ficha limpa. Então, a gente tem que lembrar que ela vem de 90. Uhum. No meio do caminho, nós tivemos o quê? Uma lei que introduziu o artigo 41A na lei das eleições. O que é o 41A? Compra de voto. Né? Nós só tínhamos no Código Eleitoral um crime de compra de voto, mas esse crime era como se ele não existisse, porque ninguém usava. Aí, quando se habilitou e se entrou com a lei com o artigo 41A, que foi uma alteração na lei por força popular, isso é importante dizer, a população se organizou na época e disse, olha, precisamos de ter uma lei onde quem compra voto seja afastado do processo eleitoral. Então, esse foi o objetivo. Tanto quanto a lei quando o 41A saiu, a compra de voto, quem comprasse um voto estava fora da eleição. Um voto. Tá, um golinho aqui. As nossas xícaras tá novas. Muito calor, gente. Propaganda, tá muito calor. Quem comprasse um voto, tanto que quando saiu a lei, comprava um voto, estava cassado. E eu mesmo participei de julgamentos defendendo clientes, né? A gente não pode aqui, eu sou advogado, defendo clientes, que realmente foram cassados por um voto. Depois isso foi sendo evoluído. Da mesma maneira aconteceu com o caixador de campanha. Mesma coisa, né? Aconteceu com o caixador de campanha, aí quando vem a ação do 30A, que chama-se 30A, um é 41A, outro é 30A. Esse é o caixador de campanha. Também foi pela mesma razão, para que quem desviasse dinheiro público ou utilizasse muito mais do que era autorizado fosse afastado do processo. A lei da ficha limpa também vem nesse escopo. Então, é tudo uma visão só do quê? De moralizar a eleição. Esse é o objetivo de toda essa legislação. Tornar a legislação mais moralizada e que o eleitor tivesse liberdade efetiva de escolher o melhor candidato que ele se identifica. E é um direito do eleitor, gente. A gente não pode dizer assim, mas o eleitor vota errado. É um direito que o eleitor tem de votar errado. Porque o que eu acho errado, pode ser que a Kelly não ache, pode ser que a Kátia não ache correto. Então, isso é uma visão que nós temos que ter que votar errado ou não votar de acordo com o que você acha correto não quer dizer que a pessoa não mereça o voto ou não possa ser votado. Nós estamos falando de pessoas que violaram a lei e que por isso não devem estar dentro do processo eleitoral. Mas aí ela abre margem para muitas interpretações, né? Então, a gente sempre tem esse vai e vem, tá inelegível pela ficha limpa, não tá, agora não tá mais, ontem tava, amanhã já não sei. Então, o que gera todo esse burburinho, toda essas maneiras diferentes de se interpretar a mesma lei? Porque, em tese, deveria ser muito simples, né? É porque é eleitoral, começa por aí, né? Tudo que é eleitoral é assim. Desde que eu entrei no eleitoral, a legislação já mudou, seja com resolução do TSE, seja com alterações na lei, mais de 25 vezes. Né? Então, assim, nós temos mudança a cada 2 anos. Cada 2 anos você vem uma resolução do TSE que agora está um pouco mais estável, digamos assim. Mas sempre tem uma alteração, uma visão nova. Por exemplo, tem alterações muito positivas. Vamos colocar aqui, por exemplo, o dinheiro para as mulheres, o financiamento de 30% que foi obrigatório. Já que é 30% de vaga, é 30% do dinheiro. Os recursos, infelizmente foi suspensa esse artigo na eleição passada, mas valores específicos para candidaturas negras,
negras, de pessoas negras, mulheres e homens. Então, isso tudo são condições positivas que a lei impõe. Mas nós temos a ficha limpa. Veja, eu sou uma crítica em geral da ficha limpa por conta da forma como ela foi escrita. Então, aí a Catina falou, mas foi feito por juristas. Realmente foi, só que acontece? Os juristas, pessoa que é muito acadêmica, quem está muito fora ou só olha a lei como um instrumento jurídico e não está no dia a dia, não percebe o quanto ela foi feita errada, né? Então eu vou dar um exemplo assim específico que é muito que as pessoas de certo nem sabem. Por exemplo, quem foi diretor de uma empresa que tem questões econômicas, por exemplo, uma empresa financeira, uma corretora de valores, e essa empresa entrou em falência, essa pessoa fica inelegível para sempre. Para sempre. Enquanto não terminar o processo de falência, não passar mais 8 anos, ela não pode se candidatar. E ela não cometeu nenhum crime. Nenhum crime. 0 crimes. 0 ilícitos eleitorais. No entendeu? máximo uma incompetência ali. No mas máximo aí, uma incompetência se a gente que- for colocar incompetência como inelegibilidade... Ninguém passa. Quase ninguém passa. Então, veja, esse é um caso. E aí tivemos um caso de um cliente nosso que ele teve esse caso, ele estava 23 anos sem poder ser candidato. E o processo de falência da empresa nem tinha se iniciado. Então, esse tipo de distorção que a gente fala. Agora, não é o caso da emenda Bolsonaro. Não é o caso. Né? A emenda Bolsonaro sou eu que estou dando o nome, gente, mas não é o caso dessa mudança da lei. Quando você altera de 8 anos, 8 anos é muito tempo? Depende. Eu entendo que 8 anos é bem razoável quando você fala de abuso de poder político, abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação. Vou tentar traduzir numa linguagem mais simples. Abuso de poder econômico é usar o dinheiro para conseguir o voto, né? Abuso de poder político é usar a estrutura política, seja de uma Câmara, seja de uma Prefeitura, do governo do Estado, para se eleger, para se beneficiar. Até fazendo uma pausa aqui, mas o abuso de poder político foi o que o Bolsonaro foi condenado, inclusive, quando ele falou mal do sistema eleitoral brasileiro e das urnas eletrônicas e usou a estrutura governamental para isso, inclusive. Do canal público, inclusive, Sim, né? Da televisão sim. pública. Só pra gente citar esse exemplo, né? Isso. Trazendo como exemplo ali de abuso de poder político. É o caso dele. Também o uso indevido dos meios de comunicação, também ele foi condenado. Por uso da TV estatal, Sim. né? Pelo mesmo motivo. Pela transmissão daquelas reuniões onde ele batia no sistema eleitoral. Então, a condenação dele é essa. Então, nessa linha, quem teve contas desaprovadas como prefeito, que realmente houve desvio, houve dolo, você sabe que a pessoa teve a conta desaprovada porque houve dolo. Dolo o que é? É ter a intenção de desviar recurso público, tem que ficar muito claro isso. Porque às vezes, assim, ele não investiu 25% na saúde, mas é porque ele não tinha dinheiro. Então, a pessoa ficar inelegível por conta disso, você tem que pensar na prática realmente qual que é a vantagem que a gente leva para o processo eleitoral disso. Mas então eu sou muito radical no ponto de manter os 8 anos para quem realmente viola a lei visando o voto, né? Aí nós temos outras absurdas, né? Que é o caso, por exemplo, casos assim, se você for suspenso da OAB por 3 meses, você fica inelegível 8 anos. Isso até, só citando o exemplo que eu comentei que fiz meu TCC de Direito no tema da Lei da Ficha Limpa, e, por exemplo, se uma pessoa é excluída de um conselho profissional, de qualquer conselho profissional, e não necessariamente ela cometeu um crime, ela pode deixar de pagar uma anuidade, por exemplo, e não ter condições de arcar com aquele gasto e acabar sendo expulso ou suspenso desse órgão profissional, e aí não pode se eleger. Não pode. Então, assim, veja as distorções que nós temos. E não houve mudança nesse sentido? Não. O entendimento é esse até hoje? Continua valendo. É que ninguém... Acaba que é um artigo tão específico que pega quase ninguém, gente. Eu vou confessar para vocês que eu nunca vi na minha história, e olha que eu já advoguei quase para todas as alíneas da Lei da Ficha Limpa, mas eu nunca vi na minha história um caso desse. Então, eu penso, como toda legislação que às vezes sai do Congresso, que a gente chama de jabuti, que eles chamam de jabuti, que tá lá, a lei fala sobre, sei lá, pavimentação de área, e o cara coloca lá uma de saúde, é isso. Então, eu tenho a impressão que esse inciso foi específico para alguém, lá atrás, naquela época, em 1990, mas a gente nunca vai saber, e ele estava valendo. Quando o ministro Gilmar Mendes falou, é uma lei feita por bêbados, né, pedindo desculpa aos bêbados pela ofensa, e realmente... ela é uma mistura que faltou o quê? Um olhar prático da aplicação dela na vida prática do dia a dia, do direito, do dia a dia das eleições. Então, isso realmente é um buraco. Mas quando nós falamos de uma emenda como essa, ou de uma alteração como essa, que quer diminuir de 8 para 2 anos, gente, 2 anos de inelegibilidade e nada é a mesma coisa.
Sim, porque a eleição é a cada 2 anos. Entendeu? Já é a próxima eleição. Então, assim, se eu tenho 2 anos, eu não tenho nada. Então, eu não tenho inelegibilidade. Então, eu tirei qualquer punição. Então, aí você abre uma porteira que não tem fim. Que você pode fazer qualquer coisa, porque 2 anos não te faz a menor diferença na tua vida política. Para quem tem uma carreira política, né? Então, é uma emenda bastante grave que altera, na verdade, o espírito da lei. O espírito da lei, que é afastar pessoas que não devem estar no processo eleitoral, nesse caso, ela simplesmente desmonta a lei. Porque quando você está falando de uma inelegibilidade de 8 anos, por exemplo, se acontecer uma condenação no meio do mandato, aí são já 2 eleições para frente. E aí, 2 eleições para o mesmo cargo, né, levando em consideração o mesmo cargo, é bastante para um político ficar fora do cenário eleitoral. Mas quando você fala de 2 anos, você está falando ali de um deputado, ou, enfim, de um... a próxima eleição ele já pode sair prefeito. Veja, então, assim, ele continua no jogo. Não muda nada na vida dele. Eu já vou antecipar uma coisa que não vai acontecer. Primeiro, gente, eu acho assim, que não vai passar essa alteração no Congresso. Eu acho que ela não passa. Porque é o seguinte, o interesse do Congresso ali não é só a eleição presidencial, eles têm os interesses de base deles. E na base deles, alguns vão ser beneficiados e muitos serão prejudicados. Então, eu acho que essa alteração não passa, tá? A gente tem que pensar também que essa alteração eu li o projeto, ela está determinada apenas para abuso de poder político, abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Por isso, emenda Bolsonaro. Porque é só nos ilícitos que ele foi condenado. Basicamente, nesse processo aqui, o ex-presidente Já Bolsonaro... que o judiciário não me ajudou, deixa o legislativo me ajudar, né? Exatamente isso. Também, mas veja só, com certeza atingirá outras pessoas. Vamos dar um exemplo local, o do Deltan Dallagnol, o ex-deputado, ex-procurador, ele seria beneficiado com essa alteração, né? Porque hoje ele está inelegível por 8 anos a contar da eleição de 2022, seria até 2030. Mas vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, do Collor, que todo mundo conhece. O Collor foi condenado, afastado, cassado, impeachment, tudo que a gente já sabe. Tudo que ele tinha direito. Ele ficou 18 anos inelegível por conta dos processos que iam entrando uma nova inelegibilidade, uma nova condenação, enfim. Ele ficou 18 anos sem poder ser candidato. No primeiro momento que ele foi candidato, ele foi mais votado. Então, assim, entendeu? A legislação faz o que pode, a estrutura jurídica e o judiciário faz o que pode para dizer, olha, eleitor, você tem que aprender que esse tipo de pessoa não é a pessoa que vai te dar o retorno que você quer como um administrador público. Mas o eleitor tem direito de escolher quem ele quiser. Mas aí até que ponto é isso, né? O eleitor tem o direito de escolher quem ele quiser. Até que ponto é papel do judiciário dizer, não, nesse candidato aqui você não pode votar por 8 anos? Até que ponto isso é um problema que tem que ter uma lei? E que às vezes também tira do eleitor a possibilidade de ele mesmo se educar politicamente, de pesquisar o seu candidato. Porque o que me parece às vezes é que, por exemplo, ele foi condenado pela lei, ele não pode ser candidato, mas por mais que eu queira votar nele, eu não poderia. Então aquilo está me educando, né, entre aspas, porque eu não posso votar nele porque ele foi condenado. Mas se eu mesma pudesse pesquisar, né, por que ele foi condenado, enfim, tira, na sua opinião, essa autonomia do eleitor? Gente, no mundo ideal, né? E a campanha deixa de ser muito mais legal, né? Porque seria muito mais legal ser adversário desse cara na eleição. No mundo ideal, isso seria lógico. Então, ele diz assim, olha, o judiciário não se mete nisso, porque nós temos uma separação de poderes, é uma coisa que se fala muito hoje, mas a verdade é o seguinte, que o judiciário, o nosso judiciário, seja ele o judiciário estadual, ou seja ele o judiciário do STF, do STJ, eles têm funcionado como um poder moderador aos absurdos que a gente tem visto, eventualmente no Poder Executivo e eventualmente no Poder Legislativo, né? Então, o Poder Legislativo ele tem muito poder, até mais do que o Executivo, por incrível que pareça. Sim. Hoje, na estrutura brasileira, nós temos quase um semiparlamentarismo, onde o presidente, seja ele qual for, é um tanto refém do que o Congresso determina e pode movimentar. Então, o nosso judiciário tem funcionado como poder moderador. Por quê? Porque a nossa democracia, ela vem de 85 para cá. Pode parecer muito? Não é. 40 anos não é muito tempo. E nesse tempo nós tivemos 2 impeachments. Isso quer dizer que a nossa democracia, 2 impeachments e uma tentativa de golpe. Sim. É muito específica, né? Então, assim, isso quer dizer que a nossa democracia ela é frágil. Então, ela tem que realmente ser protegida ao longo do tempo
de investidas que não democráticas. Né? Então, por isso que nós tivemos, mas não, eu não concordo com o impeachment do Collor, eu não concordo com o da Dilma, eu acho que não foi. Ok, isso é o direito, é a democracia que nos dá o direito de concordar ou não, de achar que está certo ou não. Mas ela precisa ser protegida. E o judiciário faz essa proteção, a gente tem que ter essa visão, sabe? Eu tenho, desde 2016, desde 2018, a gente está vendo uma campanha, e aí é a desgraça das redes sociais, uma campanha de desestabilização do judiciário como um todo, dizendo que não serve para nada, que se intromete em tudo, e na verdade não é isso, né? Hoje no Brasil, realmente o judiciário e aí quando eu falo judiciário eu falo amplo, né? Sim. Não estou falando de STF só aqui. Ele resguarda a nossa democracia para que todo mundo possa inclusive xingar o judiciário, né? Poder falar mal do judiciário, são eles que resguardam esse direito. Então, seria utópico pensar que o eleitor vai se informar porque ele tem acesso à internet. Não, gente. Hoje nós temos muitas pessoas, infelizmente, que se informam por WhatsApp, que vivem num mundo que não é o real, porque elas estão envolvidas em fake news diárias e constantes, a gente sabe que isso é fato, e aí vem pela rede social, vem pelos aplicativos do WhatsApp, de Telegram, e nós temos realmente que proteger até a população dela mesma. Parece dizer assim, não, a gente tem que dar uma liberdade. Tem, mas a gente tem que proteger a gente, às vezes, da gente mesmo. 8 de janeiro tá aí para provar, né? Exatamente. Bom, e a gente fala desses grandes casos, né? Como o caso do presidente Lula, o caso do ex-presidente Bolsonaro, mas como você até disse, essa mudança poderia atingir outras pessoas, o próprio Deltan, enfim. Você percebe que dentro do judiciário também há mudanças de entendimento também dependem do momento político, dependem do movimento popular em torno da lei? Muito. Depende muito. Veja, o eleitoral ele é muito atingido por isso. O judiciário normal, digamos assim, o normal ou comum, ele não é tão atingido por essa força popular. Veja, quando o STF resolveu, sob a batuta do ministro Toffoli na sua presidência, abrir as sessões do STF para que as pessoas assistissem na TV Justiça, né? Como tem hoje a TV Justiça, tem até uma TV própria hoje. A primeira coisa que eu falei, isso não vai dar certo. Porque você precisa ter o resguardo, especialmente de um tribunal constitucional, que é o caso do STF, de lidar com temas muito, muito sensíveis, que até quem é do direito não vai entender às vezes, né? Então imagina a população que é leiga, que vem já com filtros e filtros e filtros hoje de rede social, de influenciadores, etc, etc. Então eu falei lá atrás que não ia dar certo. Daí, realmente, depois todo mundo falou, mas agora já foi. Então, agora a gente tem que lidar com o que está aí. E o caso do Lula, por exemplo, é muito pontual. Ele foi condenado eu sou uma crítica da Lava Jato desde o dia que ela começou. Eu sempre usei uma expressão dizendo assim, quando bate na porta do engenheiro e você diz que não é com você, que é com o engenheiro, tá tudo certo. Bate na porta do médico, não é com você, é com o médico, vai bater na tua porta um dia. E aí, tanto que uma época a Lava Jato fez uma caça às bruxas aos advogados. Eu disse isso ia acontecer. E era uma coisa que havia uma crítica muito grande da comunidade jurídica como um todo, não só de advogados, mas também de outros promotores, de juízes, dizendo que aquilo não podia ser feito daquela forma. E até que se descobriu que realmente não podia e como eles faziam. E aí, quando você tem um processo totalmente viciado, a condenação é nula. E isso vale para qualquer lado. Se o processo do Bolsonaro, da cassação do TSE, da inelegibilidade dele no TSE, entendesse que foi um processo viciado, houvesse uma prova, a dele também seria nula. Entendeu? Então foi o que aconteceu com o Lula, mas realmente isso é uma força popular que tem levado os famosos freios e contrapesos, às vezes para cima, às vezes para baixo, às vezes consegue no meio, sobe mais um pouco, desce mais um pouco, e de novo eu vou repetir, gente, o judiciário está aí para segurar essa balança, para usar um eufemismo próprio do judiciário, de uma maneira mais equilibrada possível. Só que no caso do Lula, por exemplo, ele ainda não estava condenado em última instância. Uhum. E ele foi considerado inelegível. Esse entendimento da lei de que não precisa condenação em última instância para inelegibilidade, você concorda? Não, veja só. Eu sou... Quer dizer, na verdade dá para adaptar, veja só. O que a lei diz hoje? Que depende, né? Nós estamos falando aqui especialmente de alíneas mais famosas, de leis de tipos mais famosos. Desaprovação de contas, abuso de poder, abuso de poder aqui, falando de todos os tipos, compra de voto, etc. Todas essas são, a partir da condenação por um tribunal estadual, seja ele um tribunal federal, seja ele um tribunal estadual, seja o TJ, seja o tribunal regional, a pessoa já fica inelegível a partir dali, certo? Mas ela ainda vai
recorrer e tentar mudar essa decisão por muitos anos, talvez. Ela vai ao STJ, ou ela vai ao STF, ou às vezes aos dois. Então, vamos supor que ela ficou inelegível lá agora, nós estamos em 2025. Ela vai recorrer até o STF, sei lá, até 2030. E aí que vai começar a valer. Na melhor das hipóteses, né? Porque aí a gente tá falando de um processo rápido. 5 Mas anos. nem todo processo é o Lula e Bolsonaro, que chegam no STF em 1 ano. Na verdade, os criminais demoram muito. Exato. Os civis são mais rápidos, mas os criminais demoram muito. Então, se a gente estiver falando de crime, então, a pessoa, então, ela não vai ficar 8 anos. Ela vai ficar de 2025 até 2030, transitou em julgado mais 8. Então, aí, só nessa conta, ela ficou 13. Então, a contagem está errada. O que tinha que acontecer? A minha inelegibilidade, eu fico inelegível a partir do 2º grau, ali da condenação do tribunal, mas eu também começo a contar o meu prazo da lista. Quer dizer o seguinte, os meus 8 anos começam a contar daqui. Então, eu estou inelegível 8 anos, mas eu estou contando de 2025. Isso quer dizer que, independente do tempo que eu recorrer, independente do que o meu processo vai levar, em 2031, né, nessa conta, eu vou estar elegível. 33, eu vou estar elegível. Entendeu? Então, é essa conta que tem que ser feita. Eu acho que essa adaptação poderia muito bem ser feita na lei da ficha limpa. Que o problema todo está no início da contagem de prazo. Quer que eu contar uma coisa pior para vocês? Os crimes. E aqui eu não estou falando de crime contra a vida, crimes graves. Estou falando de crime, digamos, um crime de menor potencial ofensivo. Uma coisa... Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, e que foi... Comigo não, né? Com um cliente meu. E que foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi de como a lei pode ter distorções. Eu tinha um cliente que era vereador do interior e ele, numa discussão na Câmara, tinha 2 grupos muito antagônicos, ele bateu na mesa, assim na mesa, e a mesa quebrou. Mas não agrediu ninguém, nada, a mesa quebrou. O Ministério Público entrou com uma ação contra ele por dano ao patrimônio público, que é crime inafiançável. Que é um crime quase hediondo, você quebrar a mesa. E ele ficou inelegível, aí assim para sempre. Por que para sempre? Porque no crime, você tem que transitar em julgado, cumprir a pena, e depois do cumprimento da pena é que começa a contagem. Então, a pena dele era de 2 anos. Então, ele ficou todo o processo que levou 10 anos ele recorrendo, mais 2 anos para o cumprimento da pena, que na verdade foi serviço social, porque ele quebrou uma mesa, e mais 8. Então, nós tivemos 20 anos e ele saiu da política. Por conta de um soco numa mesa que quebrou. Mas aí não pode acontecer, por exemplo, da pessoa, sei lá, tá presa e ser elegível? Pode. E aí... É que depende. Faz se parte a prisão, do jogo. Se a prisão não for definitiva, porque quando você é preso por condenação, gente, você fica com os direitos políticos suspensos. Sim. Então, direito político suspenso, ninguém pode nem registrar candidatura, né? Pode acontecer, já tive casos também, da pessoa ser presa depois de eleito, por exemplo, e tomar posse preso, já aconteceu. Ela não está com os direitos políticos suspensos, ela está presa preventivamente ou provisoriamente, e aí ela pode tomar posse. Então, existem essas discrepâncias. Mas a lei da ficha limpa precisava, sim, de uma reforma de verdade. E quando eu falo reforma de verdade, é pegar juristas, pegar o auxílio do STF, auxílio do TSE, juristas do Brasil inteiro, para que desenhassem uma lei que realmente pudesse tirar do campo político pessoas que são lesivas ao processo, né? Porque sempre que a gente tem um processo eleitoral que é infiltrado com dinheiro ou infiltrado com poderes políticos externos, você não tem um processo político correto. E aí você sempre vai ter uma distorção de representatividade, por exemplo. Aí nós estamos falando dos cargos legislativos, não só de presidente, de governador, de prefeito. Os cargos legislativos, você tem uma distorção enorme de representatividade. Esse ano na Câmara, nós tivemos um aumento das mulheres, o que foi muito bom, isso vem aumentando ao longo do tempo. Mas isso não se reflete em outras minorias. Nós não temos representatividade das pessoas negras, nós não temos representatividade LGBTQIA+. Essa representatividade é distorcida quando você não tem um processo eleitoral limpo, para usar a palavra que a gente está usando aqui, limpo. Mas aí, até retomando, né? Você falou, deu esse exemplo do vereador que quebrou uma mesa, ficou 20 anos inelegível, saiu da política. Mas em outros casos, a gente tem pessoas condenadas por crimes muito mais graves. Inclusive lesivos muito mais lesivos, administração pública. Que às vezes não cumprem nem os 8 anos. Então, até que ponto a lei da ficha limpa ela tem sido eficaz em impedir que políticos condenados por crimes graves e sérios voltem ao poder? Porque, em tese, esse era o objetivo da lei, né? Quando ela foi criada. Esse é o objetivo da lei.
veja, o que acontece? A lei tem uma margem que diz o seguinte, os artigos que a gente está discutindo aqui, eles dizem todos no final a mesma coisa, salvo tenha sido suspenso por determinação judicial. Isso quer dizer o quê? Uma obtenção de uma liminar que suspende os efeitos da condenação. Tá? Salvo seja um cara importante, basicamente é isso. Salvo seja alguém com bons advogados. Ou com bons amigos. Era isso que eu ia dizer. Veja, não é um privilégio do direito eleitoral que quem tem mais dinheiro e consegue contratar melhores profissionais vai ter um atendimento melhor. Isso não é um privilégio do direito eleitoral, é um privilégio do direito como todo. Nem do direito. Nem no direito. Mas, digamos assim, na área do direito, já que nós estamos falando aqui do tema direito no plural, né? Ninguém. Então, se você vai pegar qualquer área, quem tiver mais dinheiro, puder pagar o melhor perito, não é só advogado, né? Mas o melhor advogado, ele vai ter uma melhor defesa e talvez o melhor resultado. Isso serve também para o que você falou. Então, para obtenção, eventualmente, de uma liminar, suspensiva, sabe? Conseguir pensar de uma forma... Nós já fizemos. Eu tive um caso de um cliente que era uma violação bem pequena, ele foi condenado a um ano e pouco, e nós fizemos ele renunciar e cumprir a pena para dar o tempo dele poder fazer o que ele queria fazer, de ser candidato lá não sei quando, entendeu? Então, assim, esse cálculo também, essa análise também precisa ser feita por quem conhece. Então, assim, o que eu vou te dizer? Acontece? Claro que acontece, né? Acontece de gente que tem condenações graves, e aí o que a gente precisava de retorno? A gente precisava que a população aprendesse que tudo bem, ele comprou um voto ali, acho que não é tão grave, tem outro que acha que não é. Mas assim, se a pessoa matou alguém, se a pessoa atropelou, omitiu socorro, assim, crimes graves, né? Nós temos previsão da lei de ficha limpa de tráfico, nós temos previsão de tudo, tá tudo previsto lá, os crimes. A gente fica muito restrito ao desvio do dinheiro público, que realmente é uma vala, porque aí, assim, falta na saúde, falta na educação, falta em todos os outros lugares. Mas a gente tem outros crimes muito graves. E assim, gente, tem lugar, eu advogo no Amapá, e nós temos lá, na verdade, meu sócio que ama ficar lá, a gente advoga no Amapá, e lá é outro mundo. É outro mundo. As pessoas simplesmente acham que o que a gente está conversando aqui é uma coisa que nem deveria ser, que é normal e que isso não deveria afastar ninguém de candidatura, de poder se candidatar. Então, nós temos isso também. A própria discrepância cultural e de visão de mundo do Brasil, que é muito grande, coloca o Paraná, coloca a região sul e a região sudeste numa situação, quanto mais você sobe, diferente fica. Eu não estou falando do Nordeste. O Nordeste é muito politizado, até mais do que o Sul. Mas a região Norte, por exemplo, até para sua dificuldade de acesso, o Amazonas é muito grande, o Pará, o Amapá, entendeu? Então, tudo isso lá é um mundo bem diferente. Então, a gente também tem que ter a visão de que uma lei, ela se aplica de formas diversas num país tão continental como o nosso. E a gente já pensa assim, né, em cargos diferentes, são diferentes entendimentos, mas afeta todo mundo, né? Por exemplo, se agora mudar a lei, né, houver mesmo essa modificação, vai afetar um monte de gente, além do Bolsonaro, além do Lula, enfim, uma série de pessoas. E você, né, você já comentou que acredita que não vai passar. Mas como que você vê esse cenário político de discussão mesmo? Agora fazendo uma análise mais política mesmo. Porque dependendo de quem está com problemas, né, na justiça, essa discussão vem à tona de novo, né? O Congresso sempre está com essa lei, visando essa lei, apesar de que todo mundo falando assim, eu sou contra a corrupção, eu sou contra a corrupção, eu sou contra, né, sou a favor da transparência. Mas, ao mesmo tempo, agora está atacando a lei, né? O próprio Bolsonaro falou, eu votei a favor da lei no Congresso, mas agora está atacando a agora lei. Ela me atrapalha, eu não quero mais. Então, e como você vê essa discussão política? Você acha que isso pode fazer com que haja realmente essa discussão de reformulação da lei, mas aí pro bem, né? Até porque a gente tem um componente a menos agora, que é a mobilização popular, né? Sim. Não existe mais a mesma mobilização popular em torno da lei ficha limpa, até porque muita gente que liderou essa discussão hoje já é enquadrado na lei. Veja, me parece que a população realmente, especialmente o grupo de apoio ao Bolsonaro, que é muita gente, não comprou a história. Eles estão fazendo um ataque cibernético profundo contra a lei. Mas assim, a gente já sabe que é uma sistemática própria do grupo, como é uma sistemática própria da extrema-direita, que é utilizar as redes sociais para colocar isso de uma maneira avassaladora. Mas não há reflexo hoje na população. A população se sente muito incomodada em dizer que é contra a ficha limpa, sendo que ela está brigando a favor da ficha limpa há anos, né? E aí a gente pode pegar a Lava Jato, os apoiadores aí da falecida Lava Jato ainda têm essa visão,
né, da ficha limpa. A acusação contra o Lula sempre foi que ele não tinha ficha limpa. Então, assim, tudo isso é bem complicado. Pega mal, no mínimo. Muito mal, né? Muito mal. Mas o político, ele não vai dar bola, ele se vira. Ele vai se virando, é do jogo político fazer isso. Agora, é isso. Vocês têm razão. O respaldo da população, nesse caso, é muito importante, né? Porque eles se enxerga que continua um embate entre Bolsonaro e Lula. Me parece que não é esse o embate. Me parece que daqui 2 anos esse jogo vai mudar com outras peças mais de centro, de uma coisa... Porque as pessoas não aguentam mais viver esticando a corda ao limite. Elas não aguentam mais. Já brigaram com a família, já voltaram, já brigaram de novo. Né? Ninguém mais quer ficar sem festa de Natal em casa. Não dá pra cada 4 anos você tretar com a sua família inteira. Né? Exatamente. É cansativo. Exatamente. No mínimo, então, as pessoas cansativo. não aguentam mais viver com a corda esticada, né? Então, me parece que isso também não é essa visão. Mas eles pensam... Gente, é o grupo que pensa só em si, entendeu? Veja, a gente teve uma mudança radical e isso é de 2000... Vamos puxar aqui 2013, 2014, Eduardo Cunha, impeachment da Dilma. Dali para cá, realmente a gente teve uma deterioração do discurso político muito forte. Se a gente olhar lá para trás, que você tinha um discurso com Fernando Henrique Cardoso, tinha um discurso com Mário Covas, enfim, né, pegar isso, tem uma gama de pessoas para pegar, que é assustador o ponto onde a gente chegou. E me parece que também esse é uma coisa que quem estava acostumado com um jogo um pouco mais tradicional da política, com ética, um mínimo de ética, um mínimo de comprometimento, o mínimo, né, estamos falando aqui do mínimo, também não sabe nem como lidar com isso, né? Então, é um momento de ruptura, basta ver, né, a administração Trump hoje nos Estados Unidos, o que está acontecendo no mundo, que está, assim, deixando todo mundo maluco. Então, isso tudo a gente tem que ver que as pessoas pensam na sua própria realidade. Então, o Bolsonaro não tem problema nenhum em dizer que ele era contra a ficha limpa desde criancinha. Ele não vai ter esse problema. E aí vai dizer, mas você era a favor, aqui, vão mostrar 30 vídeos dele a favor, ele vai dizer, não, mas agora não É que a narrativa é de que só tem sido usado para condenar políticos de direita. O que eu imagino que não é verdade, né? Que é mentira, gente, pega todo mundo, né? O próprio Lula. Veja, o próprio Lula. E veja só, quando o Lula teve a candidatura indeferida pelo Barroso lá no TSE, aquela decisão foi absolutamente política, porque ela não era jurídica. Aquela decisão estava juridicamente errada, tanto que ela nunca mais foi repetida. Só valeu pro Lula. Então não teve mais nenhum prefeito que se aplicou aquilo, não teve mais nenhum governador, ninguém. Nenhuma candidatura foi aplicada aquele raciocínio que se aplicou naquele caso do Lula. Então veja só. Aí nós temos o maior exemplo de que não é verdade o que ele está falando. Pega todo mundo. E pega todo mundo, eu tô acostumada no dia a dia, pega de todos os partidos, seja do A ao Z, vai pegar todo mundo. Ou seja, o que vale para Chico, vale para Francisco. Vale, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje e adorei a discussão. Eu tô amando porque nós estamos no 4º episódio só mulheres. Ai, que massa. Até agora só mulheres. Muito legal muito isso. Incrível, bom. E eu nem que agradeço, combinado, né? Eu que agradeço o convite, gente, estou sempre à disposição. Se passar, se a gente quiser voltar depois para ver como que vão ser, porque a gente poderia ficar falando muito tempo aqui sobre isso. E tem vários pontos da lei, né? E outra coisa até interessante que você citou o Trump, né? Trump não seria candidato no Brasil. Não, jamais. O Trump ficaria inelegível pelos próximos 30 anos. Até porque eu acho que ele deveria estar internado, mas enfim. O lugar dele não é na política. Não é na política. CAPS. Exatamente, ele precisa do CAPS. Obrigada, meninas. Obrigada. Então a gente termina aqui esse episódio da 2ª temporada do Direito no Plural. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Lá no site, nas redes sociais do Plural e também o nosso, @Direito no Plural, você pode nos seguir para conferir novos episódios, alguns cortes dos episódios também. Não esquece de nos seguir, ativar as notificações para ficar atento aos novos episódios. Esse episódio teve produção, roteiro e entrevista de Kátia Baran e Kelly Cadanos, gravação do Estúdio Pacundê. Esse episódio usou reportagens do Poder 360 e da CNN Brasil. Até semana que vem! Você assistiu ao Direito no Plural. Esse programa é um oferecimento Vernália Pereira, Manuel Caetano Advocacia, Marlos de Oliveira Advogados Associados.